Ui. Quarta-feira, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. A gente se assusta quando vê uma imagem dessa, né, desse tamanho assim, aparecendo na tela assim sozinho. Mas hoje não estou sozinho. Vamos aqui com o nosso amigo de todas as quartas, que já tem 3 quartas-feiras já estudando a Bíblia conosco, a lição da Escola Sabatina conosco. Estamos com o Leone, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Felipe. É uma alegria poder estar com vocês mais uma quarta-feira para a gente recapitular a palavra de Deus, né? Exatamente. E ontem nós já tivemos um brilhante estudo, você pôde acompanhar aí. Se não acompanhou, pode entrar no canal ali, vai ter todos os vídeos relacionados. A gente viu ontem com o Reginaldo e com o Marcelo o grande conflito no deserto, onde Jesus foi tentado 40 dias, passando fome e sede. Jesus nunca nos pede nada que ele não tenha feito ou passado antes. Ele fala que nós seremos tentados, ele também foi tentado. Olha só, isso é bem importante, é bem interessante mesmo, né? Não só nesse aspecto, né? Ele pede para nos batizarmos, ele foi batizado. Ele pede para nós amarmos, ele amou. Ele pede para nós perdoarmos, ele perdoou, né? Ele pede para nós pagarmos o mal com o bem, ele assim o fez, né? Ele guardou o sábado para que nós guardássemos agora. Então, tudo que Jesus pede de nós, ele já passou. E o crisol também. Ele foi ao deserto, como o Marcelo e o Reginaldo falaram ontem, né? E passou também pelo crisol dele. Por isso que nós também passaremos com alegria, se é que dá para dizer assim, né? Passaremos com alegria pelo crisol também. E este legado que ele nos deixou, ele quer que seja um legado duradouro, que esse é o título da lição de hoje. Para tanto e portanto, já vamos para a primeira pergunta, vai aparecer na sua tela o verso que nós vamos ler para enfatizar, para iniciarmos essa primeira pergunta de hoje. Diz o seguinte lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Versículo 7. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Cristo Jesus for revelado. Olha só que versículo, né? Já nós temos o título da lição, né, do trimestre, que é provados pelo fogo, e fala exatamente isso, né? Mas o que quis dizer o apóstolo nesses versos? Ele quis dizer o seguinte: Pedro encorajou aquele povo que estava sendo perseguido, porque esses dias o Reginaldo já comentou aqui na lição, nós temos que entender muito bem o contexto que estava acontecendo, né? Logo após a morte de Jesus, os discípulos e os cristãos estavam sendo muito perseguidos, e Pedro, na sua carta, ele encoraja os discípulos, né? Os discípulos que eu digo, não os apóstolos, né? Mas os cristãos da época. Ele fala assim, ó: sejam felizes por serem perseguidos por causa de Jesus, né? Porque lá no futuro vocês terão o galardão. E eu venho comentando muito isso, irmãos, nessa lição do crisol, sabe, Felipe? Porque nós temos uma mente muito imediatista. Nós queremos as coisas agora, nós queremos o galardão agora. E o galardão nosso não vai ser agora, Felipe. O nosso galardão vai ser o céu, vai ser a vida eterna, vai ser um mundo sem dor, sem sofrimento, onde a morte foi vencida. Então, o que o Pedro quis dizer para nós hoje e para aquele povo é o seguinte: aguenta firme, aguenta com alegria no coração, porque dias melhores virão. É isso que ele quis dizer. E ele sabia o que estava dizendo quando ele falou assim, que nós estávamos experimentando várias provações, né? Exato. Então, ele também estava sendo provado e perseguido, provado, né? também. Exatamente. Na linguagem que nós lemos, é a linguagem de hoje, mas a linguagem melhor assim, exemplificada, vamos dizer assim, ele usa 2 palavras, estrangeiros e dispersos. O que Pedro então quis dizer com essas 2 palavras e como isso poderia ser um peso extra nas provações deles? Exatamente o contexto que nós estávamos comentando agora, né? Por que estrangeiros e dispersos? Porque devido à perseguição aos cristãos, muitos tiveram que mudar de país, sair da sua terra natal, e muitos estavam estrangeiros, estavam espalhados, estavam dispersos devido a essa perseguição, né? Por isso que ele dizia: fiquem firmes, alegrem-se, exultem, porque o vosso galardão virá, né?
Pedro tinha muita esperança que o galardão viria, Paulo tinha muita esperança. Você lembra quando Paulo fala lá numa carta, não me recordo a qual agora, que ele diz assim: e nós, os justos salvos, subiremos primeiro. Ele achava que Jesus ia voltar já na sua geração, né? E Pedro também falava assim: olha, o galardão está próximo, se alegre, exulte, né? Então, eles eram chamados de estrangeiros, de dispersos, por causa da perseguição, né? Eles ficavam meio jogados lá, assim. Lembrando que ser cristão nessa época era algo novo, haviam poucos crentes espalhados por aí, né, em vários lugares, eram minoria, eram mal interpretados. Por que eram minorias? Porque eles eram perseguidos. E hoje, se você vê aí, no caso dos adventistas, entre as grandes religiões hoje, apesar que nós somos cristãos também, mas se você analisar, nós adventistas somos minorias perto dos outros. Por quê? Primeiro, porque é difícil guardar a lei de Deus, e as pessoas hoje, em vez de ir a favor de Deus, vão contra, né? Então, nós também nos sentimos assim, meio dispersos também, porque nós somos os únicos que guardamos o sábado. Então, a gente também é perseguido, entre aspas, né? Também sofre as consequências. Sim, e Pedro fala no versículo 7 também, que essas provações não eram aleatórias e nem caóticas, mas que a fé genuína era o objetivo dessas provações que ele comenta ali, né? Por que Deus deixa a gente passar pelo crisol? Para melhorar a nossa fé. Por isso que a gente sempre brinca com os irmãos. Se você pede fé para Deus, cuidado, porque a fé vem através do crisol. Virão situações difíceis para trabalhar a sua provações, fé. as tentações. Exatamente. A pergunta de número 8, que é a terceira pergunta do dia, diz assim: que suprema segurança Pedro buscou dar a essas pessoas em meio às provações, e o que essa esperança significa para nós. Nós já lemos 1 Pedro 6, 7, e agora a gente lê o 8 e o 9, para a gente completar e compreender o que essa pergunta quer dizer para nós. Diz o seguinte, em 1 Pedro 1, versículo 8: embora nunca o tenham visto, vocês o amam, isso falando de Jesus, e ainda que não o vejam agora, creiam nele e se regozijem com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Exatamente. O que você fala para uma pessoa no momento de dor, Felipe? O que você fala para uma pessoa no momento de sofrimento? Foi isso que o apóstolo Pedro fez. Ele disse assim: olha, se alegrem, porque coisa melhor está preparada para vocês. Ele falou aquilo que nós temos que dizer hoje para os irmãos: não pense no agora, mas pense no futuro. Qual foi a suprema segurança que Pedro disse a eles? Felipe, ele disse assim para eles: vocês serão salvos, a sua alma será eterna, vocês passarão a eternidade com Deus no céu. Foi esse o galardão que ele passou para eles, porque era a única coisa que eles poderiam receber de afago naquele momento de perseguição, né? Então, nós podemos concluir que hoje a palavra-chave para essas perseguições e provações seria a fé. Fé de que dias melhores virão. Está difícil hoje? Amém. Vai piorar? Amém também, porque logo nosso Salvador estará voltando nas nuvens do céu. E quando Ele voltar, Ele irá nos buscar para passar a eternidade. Então, não vamos focar no aqui e agora. Vamos focar na eternidade ao lado de Deus. Nós somos passageiros aqui, Felipe. Eu sempre brinco que nós somos ETs aqui nesse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus, da Nova Jerusalém. E nós temos que colocar a nossa esperança em Cristo Jesus e o galardão na volta dele. Amém. Então, acho que concluímos com tudo essa lição de quarta-feira, muito boa. Uma bênção de lição. Exatamente. E amanhã ainda tem mais um pouquinho para você. A gente vai ver mais um pouco sobre essa provação do fogo aí, que é o título do nosso tema do trimestre. Terceiro trimestre, a gente se encontra amanhã. Até mais. Até amanhã.